para discutir sobre pontos importantes da nossa economia. Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa semana. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos lá. Obrigada. Carla, a gente, dos últimos dias para cá, nós temos visto ali, tivemos uma aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, o texto ainda vai ser discutido lá no Senado, criou-se aí uma grande expectativa, inclusive trazendo um otimismo até para a discussão, abrindo aí a possibilidade para a discussão da reforma tributária. O mercado, pelo menos, está sinalizando ali com otimismo essa possibilidade. Em primeiro lugar, queria entender, o governo fala aí, claro, que já pretende colocar em discussão. A gente sabe que a reforma tributária é ainda uma pauta muito mais, acho que, sensível, ou vamos dizer assim, precisa-se de muita discussão, até porque temos 3 textos ainda ali em aberto, que se discute muito sobre reforma tributária, adendo lembrando que já não é desse governo, é do governo anterior, uma discussão antiga, que é fundamental agora, inclusive, para o sucesso até do arcabouço fiscal. Semana passada a gente viu vários governadores fazendo ali uma pressão em relação a isso, muito preocupados sobre a mudança, se isso vai trazer impacto não na origem, mas sim na ponta ali da distribuição dos estados. Queria entender um pouco mais da sua visão sobre essa discussão de reforma tributária, se você acredita que realmente a gente consiga aí ter um desenrolar dessa discussão agora com um Congresso, vamos dizer assim, mais focado a essas pautas econômicas. Claro. Bom, acho que você colocou com perfeição. Essas são as 2 principais pautas desse governo no ano de 2023. Primeiro ponto é o arcabouço fiscal, que a gente já viu que foi aprovado em uma das casas legislativas, agora vai para o Senado, Vai haver uma discussão muito intensa dentro do Senado, mas essa pauta é uma pauta que não conta com muitos grupos de pressão, Então a sua tramitação tende a ser mais rápida, é uma pauta que é vista como um legado mesmo, da própria Câmara, dos próprios parlamentares, não existe oposição e situação nesse caso. Então é muito mais fácil levar a cabo essa tramitação, O governo não deve ter tantos problemas, tanta dor de cabeça em relação ao arcabouço fiscal. E da forma como ele foi definido, da forma como ele foi montado, é fundamental que ao longo dos próximos meses e ao longo dos próximos anos a arrecadação do Estado cresça. E é justamente por isso que a segunda principal pauta desse governo é a reforma tributária, Essa reforma, como você bem colocou, não é uma pauta nova, é uma pauta antiga. Existem projetos que já estão em ambas as casas legislativas, diga-se de passagem, E esses projetos eles foram analisados com carinho, trazidos para dentro dos técnicos e analisados com carinho nesse momento. É possível, sim, que isso ganhe celeridade, que isso ganhe tração ao longo dos próximos meses, uma vez tramitada e aprovada o novo arcabouço fiscal, ou a nova regra fiscal, como ela vem sendo chamada. Então, sim, esses são os 2 principais pontos. Se houver sucesso do governo, principalmente em relação ao segundo ponto, o mercado tende a receber isso muito bem. Aqui, o sucesso depende não apenas de uma vontade do governo. Diferentemente do que acontece com a âncora fiscal, a reforma tributária ela vai contar com grupos de pressão. Como existe uma reforma em curso e o objetivo é que, no final das contas, a alíquota seja neutra, a arrecadação seja neutra, isso quer dizer que algumas esferas da sociedade vão ganhar, outras esferas da sociedade tendem a perder. E é justamente esses grupos de pressão que têm interesse direto nesse tema que vão fazer aí, vão tentar evitar perdas maiores, e vão buscar ganhos nesse processo de negociação que tende sim a ser muito difícil para o governo. Então, a perspectiva inicial é de que isso vai ganhar muita tração ao longo dos próximos meses dentro do Congresso Nacional, mas que tende a ser, sim, uma tramitação muito difícil e vai ser um desafio imenso para esse governo. Exato. Até inclusive mais cedo, viu, Carla, a gente estava falando sobre este tema, vamos dizer assim, os interesses dessas bases dentro do Congresso, em relação
a essa discussão. E também falamos aqui que o próprio ministro Fernando Haddad, agora que está ali sendo visto, na verdade, como essa peça fundamental até para essas articulações com o Centrão, porque, né, para ele é fundamental aí para o sucesso da pauta econômica essa reforma ser aprovada, e parece que Haddad está sendo aí, acho que essa peça-chave para essa articulação com estas bases. Ô, Carla, trazendo aqui a questão, né, a gente falou do mercado já um pouco animado em relação à reforma tributária, o mercado parece que também está bem apostando aí, aumentando as apostas em relação à queda dos juros na próxima reunião, lá em agosto, né, o último IPCA 15, a gente até estava falando um pouco sobre isso, o último IPCA 15 ali da semana passada, acho que aumentou um pouquinho mais essa expectativa, né, vamos dizer assim, a gente tem arcabouço, tivemos esses últimos indicadores, essa expectativa, inclusive, da inflação revista até pelo Focus. Você acha que isso pode realmente trazer, né, essa possibilidade dos juros caírem? E se caírem, né, qual a magnitude? Será que vai ter efeito realmente imediato ali, como o governo espera que isso aconteça para a economia andar? O ambiente macroeconômico, de fato, ele tem ficado cada vez mais positivo para o Banco Central fazer esse movimento, né? Agora, se isso deve acontecer já na próxima reunião, por todos esses pontos que você mesmo mencionou, se isso deve acontecer na próxima reunião, a minha resposta é não. Por quê? Porque existe um modus operandi da instituição. Esse modus operandi funciona da seguinte forma: a instituição sinaliza e, posteriormente, na reunião subsequente, ela efetivamente faz o movimento. Nós não tivemos essa sinalização ainda, né? Então, essa sinalização, no melhor dos cenários, deve acontecer no próximo Copom, e aí sim, no subsequente, que seria em agosto, se eu me recordo bem, nós teríamos esse primeiro corte na taxa de juros, né? Esse é o cenário mais otimista, né? É muito difícil que o Banco Central faça um movimento no sentido, uma espécie de ruptura com o seu próprio histórico, né? E faça um movimento de queda na taxa de juros já nesse momento. Então, isso não deve acontecer. Na melhor das hipóteses, lá na reunião de agosto, a gente deve ver um corte, sim. Agora, a magnitude desse corte, ela depende de vários fatores, certo? O primeiro deles é justamente a tramitação completa do novo arcabouço fiscal. Ele ainda está em curso, ainda está tramitando, está no Senado agora, vai passar por discussões, né? Vários movimentos tendem a ser vistos ainda em relação ao próprio arcabouço. O segundo desses pontos, que é extremamente importante, é justamente a continuidade da queda ou desse arrefecimento inflacionário que nós temos visto. De fato, o IPCA 15, divulgado recentemente, na última quinta-feira, trouxe movimentos muito positivos, mas nós ainda nos deparamos com algumas fontes de pressão que podem ser vistas dentro do indicador. Então, o formato da evolução desse indicador, desse IPCA, será extremamente importante para a magnitude dessa queda na taxa de juros ao longo de 2023, que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, tende a acabar vindo sim. E eu destacaria ainda outro ponto: o sucesso inicial do próprio governo nas tramitações, nas negociações sobre a reforma tributária. Então, esses são 3 pontos cruciais que vão ser absolutamente relevantes para a definição da magnitude desse corte nos juros que a gente deve ver em breve. Carla, muito bom dia. Felipe falando aqui contigo. Prazer falar contigo nesse comecinho de semana. Você estava pontuando muito bem nessa situação envolvendo um cenário um pouco melhor justamente com o IPCA 15, mas que ainda inspira cautela. Eu me lembro dessas últimas falas do Roberto Campos Neto, que a pressão, né, muito forte sobre núcleos e inflação de serviço. Isso não está sendo ainda capturado nesses últimos indicadores, né? Isso é uma deflação nesses pontos ainda, né? Justamente isso acaba dificultando um pouco essa sinalização, né? Mas a gente tem conversado bastante sobre uma possível mudança no tom, né, do Banco Central na próxima reunião, principalmente retirando aquela frase, né, de que talvez haja mais aperto monetário. E essa possibilidade de mudança no tom do comunicado já deu uma respirada, uma animada no mercado, justamente tentando se antecipar a esses cortes, né, como o mercado sempre faz. Você acredita que deva vir, pelo menos, essa mudança? E aí, olhando para um mercado financeiro bastante prejudicado, né, com alta taxa de juros, várias empresas, vários setores, essa possibilidade
tende a dar um respiro ainda maior para esse mercado, Carla, na sua opinião? Você consegue ver um mercado ganhando um pouco mais de alta, né? Justamente com essa possibilidade de sinalização? Acredito que sim, acredito que sim. Inclusive, esse movimento, na minha visão, ele já começou a acontecer, né? O IPCA 15, na verdade, foi um evento adicional, né, que possibilitou a continuidade desse movimento, que começou a ser visto ainda com o próprio arcabouço fiscal. A tramitação efetiva do arcabouço fiscal já trouxe esse ânimo adicional, né? O Banco Central sempre mencionou nos seus comunicados que uma resolução para esse problema fiscal, né, ou passos iniciais para resolver esse problema fiscal, eram fundamentais para que isso mudasse o tom, né, da política monetária. E isso está sendo feito. Então, esse movimento inicial que foi feito ainda lá atrás, com a antecipação da divulgação do arcabouço fiscal, com a antecipação das tramitações do arcabouço fiscal, trouxe essa expectativa positiva. Aí, após esse movimento, nós vimos, inclusive, arrefecimentos inflacionários. Então, sim, essa estrada ela está sendo pavimentada, né? E acho, sim, concordo com você, que no próximo comunicado a gente tende a ver, sim, uma sinalização bem mais clara sobre essa possibilidade de uma queda dos juros, né? Inclusive, eu acredito que seja justamente nesse próximo Copom que essa sinalização efetiva seja feita, né? Esse modus operandi do Banco Central valha, né, no próximo comunicado. Então, sim, deve ser retirada essa fala de que, se for necessário, se iniciará um novo ciclo de aperto monetário. Isso fica para trás. A partir das falas do próprio Campos Neto, é possível verificar, né, que esse cenário ele tem cada vez menos possibilidade de acontecer, e a possibilidade maior é justamente do movimento no sentido oposto, de uma queda nesses juros por aqui no Brasil. Então, é muito provável, sim, que a gente veja esse modus operandi funcionando, essa sinalização no próximo comunicado, e aí corte subsequente, né? O início de um ciclo de queda provavelmente no segundo semestre aí, com certa força e com benefício para o universo de renda variável, né? Que sofreu muito, de fato, com essa taxa de juros mais elevada aí, que a gente caminha para quase um ano, né, de taxa de juros em 13,75. O último reajuste foi feito em agosto de 2022, nós estamos praticamente em junho, né, de 2023. Então, esse esforço gigantesco tem dado resultado em termos inflacionários. Ao que parece, está sendo feito o serviço de casa em relação a colocar rédeas nas contas públicas, colocar as coisas no lugar, e, inevitavelmente, como resultado, a gente tende a ver aí um movimento positivo em termos de política monetária. Capaz até da gente cantar parabéns para essa Selic, viu, Carla? Agosto, né, do ano passado, talvez a gente compre um bolinho aí para essa taxa Selic. Mas pensando no mercado, como você falou, né, que já está bastante prejudicado, a gente vê muitas empresas que acabam sendo mais sensíveis, né, à taxa de juros, setores principalmente, quando a gente fala de um setor, de repente, de varejo, um setor de construção civil, enfim, que acaba tendo essa sensibilidade. Olhando para isso, né, apenas uma sinalização ou um corte na taxa de juros seria necessário, seria importante para esses setores voltarem a andar, ou é um pouco mais complexo, o ambiente econômico precisa andar um pouco mais, né? Uma reforma tributária aqui, uma sinalização do Congresso ali, enfim, o ambiente econômico precisa estar um pouco mais capaz, né, de trazer essa melhora no ambiente, esse apetite ao risco, ou a taxa de juros por si só já traria esse melhor ambiente para empresas ou setores nesse sentido? A taxa de juros ela é suficiente, sim, para fazer parte desse movimento. Ela é fundamental. Nós não teríamos o estado da arte em termos de negócio só com a queda na taxa de juros. Nós precisamos, sim, de uma reforma tributária e poderíamos extrapolar aqui e falar de outros tipos de reformas também, né? De uma simplificação jurídica, de modo geral, né, aqui no Brasil. Mas a taxa de juros, ela se fosse para atribuir, né, um peso a cada uma dessas duas reformas, que são as maiores que nós estamos falando aqui agora, reforma tributária e taxa de juros tem um peso maior nesse período, tá? Então, taxa de juros teria, sim, capacidade de fazer com que essas empresas tivessem um resultado melhor. Principalmente aquelas empresas
que possuem, cujos itens de negociação, itens de venda, são itens de valor agregado mais elevado e que as famílias precisam se endividar para consumir esses produtos. Então, eu falo aqui de varejo de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, essas empresas tendem a se beneficiar com essa queda da taxa de juros, e até mesmo empresas automobilísticas e setor imobiliário, obviamente. Setor imobiliário, a gente sabe o estrago que uma taxa de juros elevada faz para esse setor, e essa queda aí facilita o financiamento das pessoas, das famílias que desejam adquirir seu imóvel, deve ter sim um efeito muito positivo sobre esses setores. Aí, claro, a reboque também, para ficarmos com um ambiente extremamente positivo, teria que vir essa reforma tributária muito bem feita, implicando em uma alíquota, né, de oneração menor sobre esses produtos, né, e aí sim nós teríamos um empurrãozinho adicional para essas empresas, no sentido de gerar um ambiente muito mais propenso para bons negócios e para a sustentabilidade dessas empresas. Mas, mais uma vez, só para fechar esse assunto, sem sombra de dúvidas, nesse momento, a taxa de juros ela é sim mais importante do que a reforma tributária para essas empresas que são muito, muito afetadas pela política monetária. Maravilha. Carla, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na BMC News. Até uma próxima, então. Uma ótima semana para você. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar da programação de vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, sempre aqui com a gente, trazendo sua visão, sua perspectiva sobre o cenário econômico e, claro, como tudo isso acaba impactando o mercado. Bom...